Vamos estudar o capítulo 8, que fala sobre a organização dos seres vivos. Os seres vivos, eles apresentam várias características que definem cada um deles, como, por exemplo, a quantidade de células, que nós já aprendemos no capítulo anterior, né? Os seres unicelulares, que apresentam apenas uma célula, como as bactérias, os vírus, ou pluricelulares, que apresentam muitas células. Então, além dessa característica, nós temos também a presença ou a ausência de sistemas complexos na estrutura desse ser vivo, a forma de reprodução também. Então, existem várias características que definem cada ser vivo desse. A biologia é o campo de estudos científicos que nos ajudam a compreender melhor os seres vivos. Então, os cientistas, para pesquisar, eles organizaram os seres vivos em níveis, tá? Então, um organismo pluricelular, por exemplo, é um organismo de forma crescente. Então, vamos continuar aqui na próxima página, página 21 do nosso livro. Aqui nós temos um quadro mostrando os níveis de organização dos seres vivos, começando aí pelo átomo, seguindo aqui ó, a seta, a molécula, célula, tecido, órgão, sistema, organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Depois vocês vão dar uma lida na definição de cada nível de organização desse. Aqui no clique nós temos dizendo assim: seres vivos semelhantes que conseguem se reproduzir e originar outros organismos com capacidade reprodutiva formam uma espécie. Então, uma espécie são seres vivos semelhantes que conseguem se reproduzir e originar outro ser vivo, tá? Então, são da mesma espécie, os gatos. Aí, quando eles se reproduzem, que nasce um outro gatinho, eles são da mesma espécie. Isso é apenas um exemplo. Então, nós vimos que a organização dos seres vivos em níveis biológicos, ela contribui muito para o entendimento, né, da dinâmica da vida em nosso planeta. Nós sabemos que por meio dessa distribuição, né, dessa separação dos seres vivos em níveis, fica muito mais fácil perceber que o mecanismo essencial à vida está concentrada no interior da célula. Agora nós vamos ver sobre os tecidos. Fica aí na página 220 ou na página 22. Um organismo pluricelular, ou seja, que tem mais de uma célula, ele é composto de muitas células, né? Isso de diferentes tipos, cujo agrupamento, ou seja, várias células dessas juntas, dá origem a um certo tipo de tecido. Então, cada tecido exerce uma função ou funções diferentes, funções específicas. Isso vai depender do tipo de célula que é constituído aquele tecido. Então, os tecidos estão presentes tanto nas plantas como nos animais. E eles contribuem para o funcionamento integrado de um organismo. Ou seja, eles fazem um trabalho em equipe. Eles não trabalham separadamente. Eles se unem para trabalhar juntos, porque a função, às vezes, de um depende da função do outro. Então, aqui nós temos, acompanha aqui na minha seta, ó, os tipos básicos de tecido. Nós temos o tecido muscular, o tecido epitelial, tecido nervoso e o tecido conjuntivo. Agora, vamos estudar cada um separadamente. Página 23 do nosso livro. Primeiro, o tecido epitelial. Aqui, vem dizendo que ele é conhecido como epitélio, tecido epitelial, também conhecido como epitélio. Esse tecido é responsável pelo revestimento de pele de outros órgãos. Ele é formado por células unidas e com pouca substância intercelular, ou seja, entre as células. Nele não existem vasos sanguíneos. Então, aqui nós temos a imagem do epitélio. Aqui na nossa mão, nós temos pele,
tá? Então, esse tecido epitelial, ele reveste, né, nosso corpo. Aí aqui, ó, a pele é considerado o maior órgão do corpo humano. Ela é indispensável à nossa sobrevivência. Por quê? Porque ela protege a estrutura do nosso corpo, tanto interno como externo. Tem órgãos que têm, mesmo que sendo uma forma diferente da pele que nós temos aqui, que nós vemos externamente, nós temos alguns tecidos que recobrem os órgãos internos também. Aqui nós vemos que a pele, ela nos protege contra os micro-organismos. Também aqui nesse balãozinho vermelho, ela regula a temperatura corporal por meio do suor. Seguindo aqui no balãozinho lilás, ela é responsável pela percepção de sensações, por exemplo, tato, se vai sentir dor, se vai sentir calor, se vai sentir frio. E, por fim, secreção, a função de secreção, ou seja, por meio das glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas. O suor, liberado pelas glândulas sudoríparas, essa oleosidade que nós temos na pele das glândulas sebáceas. Então, quando nós observamos um machucado, se for um machucado bem de leve, apenas um arranhão, às vezes nem sangue sai. Se esse arranhão deixar de ser um arranhão e passar a ser um corte mais profundo, já vai sangrar mais um pouquinho. E se for mais sério ainda, vai sangrar mais ainda. Então, vai depender em que camada esse machucado vai atingir. Então, aqui nós temos uma imagem mostrando, exemplificando isso aí. Vamos agora para a página 24. Aqui na página 24, vem falando sobre o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele está presente em todo o corpo, tá? Ele é composto de células com formatos variados e essas células são separadas umas das outras. Ela apresenta grande quantidade de substância intercelular, ou seja, substâncias entre as células. E as principais funções que o tecido conjuntivo desempenha são essas aqui, ó. O preenchimento, acompanha a seta, o preenchimento dos espaços vazios e a proteção do organismo, uma vez que contém células de defesa. Então, este tecido é geralmente encontrado logo abaixo do tecido epitelial. Ele é vascularizado, apresenta vasos sanguíneos e contém grande quantidade de água. Então, essa aqui é uma imagem mostrando a localização do tecido conjuntivo. Veja que aqui em cima, essa primeira parte, representa o tecido epitelial. São células iguais e unidas, que nós estudamos aqui na página 23, quando nós falamos sobre o tecido epitelial. Logo abaixo do tecido epitelial está o tecido conjuntivo. As células, se vocês observarem, elas são células diferentes umas das outras e elas são separadas, tá? Vamos seguir aqui. Página 25. Aqui nós temos os tipos de tecidos conjuntivos. Como eu falei antes, tem tecido conjuntivo espalhado por todo o corpo. Então, aqui nós temos o tecido conjuntivo frouxo, o tecido conjuntivo adiposo, o tecido hematopoético, o tecido conjuntivo denso, o tecido cartilaginoso e o tecido ósseo. Aqui para vocês saberem que existe esses tipos de tecido. Quando vocês estiverem em outras séries mais para frente, vocês irão estudar cada tecido desse separadamente. Agora vamos falar do tecido muscular. O tecido muscular, ele é responsável pela movimentação e pela locomoção do corpo. São os músculos. Ele trabalha juntamente com os ossos, tá? Ele está diretamente relacionado com as contrações musculares. Apresenta células com formato alongado. E essas células são ricas em fibras musculares, como se fossem cordões que conferem elasticidade aos músculos. Veja a diferença
dessas células do tecido muscular para, por exemplo, as células do tecido adiposo, aqui onde eu estou apontando com a seta. São bem diferentes. Aqui são arredondados, aqui têm um formato mais alongado e eles têm fibras musculares que dão uma elasticidade. Por isso que quando nos exercitamos, fazemos algum exercício físico, estamos alongando, né, esses músculos, esses tecidos. Seguindo aqui, na página 26 do seu livro, nós temos aqui os tipos de tecidos musculares. Então, nós temos o tecido muscular estriado esquelético, os tipos de tecidos musculares estriado cardíaco e o não estriado, também podemos chamar de tecido liso. Então, vamos voltar aqui ao esquelético. O estriado esquelético apresenta contração rápida e voluntária. O que quer dizer isso? Que dependente da vontade, ou seja, que depende da vontade do indivíduo. É responsável por ações como movimentar um dos braços ou chutar uma bola, ou seja, ele vai atuar a depender da vontade da pessoa. Então, eu estou querendo movimentar a seta aqui, ó, para mostrar onde eu estou lendo. Para fazer esse movimento, eu precisei mexer a minha mão, certo? Então, nesse caso, entrou em ação aqui o tecido muscular estriado esquelético. A mesma coisa quando vai jogar bola, andar de bicicleta, correr, nadar e fazer várias atividades aqui dentro mesmo da nossa casa. Lavar louça, lavar um banheiro e várias coisas, tá? Nós utilizamos esse tecido estriado esquelético. Já aqui no tecido estriado cardíaco, o cardíaco tem tudo a ver com o nosso coração, né? Então, ele apresenta contração rápida, igual ao tecido esquelético, contração rápida. Porém, ele é de contração involuntária, diferente do esquelético, tá vendo? É voluntário, eu faço se eu quiser, eu movimento se eu quiser. Mas no tecido estriado cardíaco, a contração é rápida, mas é involuntária, ou seja, não depende da vontade da pessoa, tá? A pessoa querendo ou não, o tecido estriado cardíaco vai funcionar. Por quê? Porque ele é responsável pelos batimentos cardíacos do coração. Então, o coração só vai parar de bater quando a pessoa morrer. Enquanto a pessoa estiver viva, querendo ou não, ele vai estar batendo, funcionando, utilizando esse tecido muscular aqui cardíaco. Agora, o tecido não estriado, ou seja, ou tecido liso, tanto faz. Então, apresenta contração lenta, diferente dos outros, tá vendo? Que são rápidos, apresenta contração lenta e involuntária. Está presente nos intestinos, nas artérias, no estômago, no esôfago. Então, nesses órgãos aí internos, os quais realizam os chamados movimentos peristálticos, tá? Então, numa digestão, por exemplo, vai fazer a digestão do alimento que acabamos de comer. Entra aí em ação o tecido muscular não estriado ou tecido muscular liso, que essa ação é lenta, mas é involuntária, ou seja, eu não preciso querer que eles funcionem. Eles vão funcionar de qualquer forma, tá? Por isso que é involuntário. Agora aqui diz assim, ó, todos esses tecidos precisam de orientação para executar as próprias funções com eficiência. Praticamente todas as ações que realizamos, como escrever no caderno, arremessar uma bola em um jogo de basquete, mastigar um pedaço de bolo, cantar uma canção, e entre muitos outros exemplos, nós necessitamos, né, de um comando para que esses tecidos entrem em ação. Vamos seguir agora para a página 27. Aqui nós temos o tecido nervoso. O tecido nervoso ele é responsável pela coordenação do funcionamento e da manutenção corporal.
As células que compõem esse tecido nervoso são chamadas de neurônios. Elas unem-se para formar os diferentes órgãos que constituem o sistema nervoso. Então, aqui, ó, as células neurais recebem e transmitem impulsos nervosos. Então, entre transferência de um impulso, essa transferência de um impulso acontece em regiões onde, entre os neurônios, conhecidos como sinapse, ou seja, sinapse é um microespaço que existe entre um neurônio e outro. Vamos seguir aqui na página 29. Aqui vem falando sobre o sistema nervoso, o coordenador das ações, ou seja, é o nosso sistema nervoso que coordena, que comanda todas as nossas ações, tá? Então, assim, a todo momento, o cérebro envia comandos automáticos para todo o corpo. Para quê? Para que determinadas ações sejam realizadas. Isso é feito muito rapidamente. Muito rápido, que não dá tempo nem pensar. Quando você piscou, você já percebeu que você já fez determinado comando. Mas para que isso aconteça, todas essas informações precisa passar pelo cérebro e ele precisa autorizar. Então, aqui nós temos um exemplo, a reação de ficar estátua diante de um perigo. A pessoa tomou um susto, alguns têm uma reação de ficar estátua, paralisado. Outros têm a reação de correr, outros têm a reação de gritar. Então, assim, todas essas situações precisa passar pelo sistema nervoso, né, pelo sistema nervoso para que ele comande, diga o que devemos fazer. Então, podemos dizer que a sobrevivência humana depende de como reagimos ao ambiente e do quanto conhecemos o nosso corpo. Porque através do sistema nervoso nós podemos nos livrar de várias coisas que poderia até levar à nossa morte. Vamos seguir aqui para a página 30, aqui em cima. Funções do sistema nervoso. Como vocês viram, todas as nossas ações dependem da ação desse sistema. Então, assim, a atuação do sistema nervoso pode ser facilmente verificada, mesmo em situações cotidianas simples, cotidianas, do dia a dia, simples, como, por exemplo, um almoço em família. Aí vocês estão vendo aí a imagem, né, da família almoçando e várias situações, várias ações estão sendo feitas aí que precisou do sistema nervoso. Então, nós temos os receptores, né? Por exemplo, se eu vou sentir o cheiro da comida, o receptor olfativo é o nariz. Então, estão presentes no nariz. Então, eles são estimulados, ou seja, a função sensitiva. Sensitiva é de sentir, tá? Pelo aroma, o cheiro dos alimentos. E aí os estímulos são gerados. Esses estímulos, eles são convertidos em impulsos nervosos, os quais são processados, tá? Então, assim, várias outras coisas. Se formos pensar em todos os órgãos, né, os órgãos dos sentidos, tato, olfato, paladar, poderíamos citar exemplos assim, mais ou menos desse tipo aí. Aqui nós temos a estrutura de um neurônio. Observe aqui a imagem, a estrutura de um neurônio. Então, aqui parece raiz, não é? Mas isso aqui são chamados de dendritos. Bem aqui ao meio, nessa bolinha aqui do meio, nós temos o núcleo. O núcleo sempre fica no centro. O que está ao redor do núcleo, como se fosse essa bolinha maior, é o corpo celular. Aqui embaixo nós temos a bainha de mielina, como se fosse uma capa. E aqui é o axônio, que passa por dentro da baía de mielina. Então, no final de cada axônio, nós temos as terminações nervosas. Então, aqui fez uma comparação com os vagões de um trem. Imagina os vagões de um trem, eles são interligados. Eles são separados, porém, eles não são colados um vagão no outro. Existe um espaço, né? Mas eles são interligados por eixos, tá?
Então, eles ficam próximos, mas eles não se tocam. Isso também acontece com os neurônios. Eles ficam próximos, mas não se tocam, porque no meio, como se fosse o eixo que liga um vagão do trem ao outro, existe aqui esse espaço, esse microespaço, chamado de sinapse. Aqui tem a representação dessa imagem abaixo de sinapses. Veja aqui nessa terceira imagem, tá vendo? Entre um e outro, nós temos um neurônio e outro, nós temos um microespaço, que nós chamamos de sinapse. Vamos seguir aqui para a página 31. Agora vem falando sobre as funções, sobre a estrutura do sistema nervoso. O sistema nervoso, ele funciona como se fosse uma rede de linhas ferroviárias. Então, a estação central, entre aspas, né, vamos fazer essa comparação, a qual todas as linhas estão conectadas, é como se estivesse representando o sistema nervoso central, que está no centro, representado por essa sigla aí, SNC. S, sistema, N, nervoso, C, central. Então, as linhas, por sua vez, correspondem ao sistema nervoso periférico. S de sistema, N de nervoso, P de periférico, conforme indicado aqui nessa imagem. Então, vendo aqui, ó, o sistema nervoso central é o que está no centro, que é o quê? O encéfalo, a medula espinhal. E o sistema nervoso periférico é o que está ao redor do sistema nervoso central. Então, aqui, sistema nervoso central, nós temos o encéfalo. O encéfalo é uma região composta por órgãos protegidos pelo crânio. Então, o encéfalo ele é composto pelo cérebro, cerebelo, bulbo, tá? E nós temos que estão protegidas pelo crânio, aqui na nossa cabeça, que é uma caixa óssea. E nós temos aqui, ó, começando aqui do crânio, seguindo pela coluna vertebral, nós temos a medula espinhal. Aqui, nós vem falando que quando um animal, vamos imaginar que um cavalo, um boi, está ali no seu lugar, no seu estábulo, no pasto, de repente moscas ou algum outro inseto pousa em cima deles, eles têm uma reação de ficar meio que contraindo a musculatura, né? Eles meio que ficam se mexendo. Por quê? Eles não têm como tirar com a mão, como nós poderíamos tirar, né? Então, eles apenas meio que se tremem um pouco para que esse inseto saia, porque eles estão se sentindo acomodados. Então, isso é um ato reflexo dos animais. Já nós, por exemplo, seres humanos, vamos imaginar que eu cheguei perto do fogão, não sabia que a panela estava quente, fui pegar e senti que estava quente e tive um ato reflexo, uma ação rápida para me livrar daquilo que pode me fazer mal. Então, eu posso tirar a mão rapidamente. Então, isso chama-se ato reflexo. E aqui nós temos na imagem a representação de um ato reflexo. Como é que isso acontece? Vamos seguir aqui pela numeração. Primeiro, esse quadrinho, esse retângulo vermelho. Número 1. O estímulo externo, o estímulo que vem de fora, tá? É captado pelo receptor, que o transfere para os neurônios. Ou seja, o estímulo externo, minha mão encostou na panela quente. Foi captado pelo receptor. O receptor foi o quê? Minha mão, a pele. Sentiu que estava quente, automaticamente foi transferida essa informação para os neurônios. Aí, o que o neurônio vai fazer? Vamos seguir aqui no retângulo cinza. Os neurônios vão transmitir um impulso elétrico para quem? Para a medula espinhal. Viu que eles estão interligados? Aí, na sequência, nesse caso, o impulso é transmitido e não é processado pelo cérebro. Ou seja, ele não processou, ele não identificou totalmente, ele já transmitiu para a medula. E, seguindo, o impulso é processado pela medula, medula espinhal, e retorna ao músculo, tá? Então, algumas coisas são processadas pelo cérebro, outras ações são processadas pela medula. Nesse caso, nesse tipo de exemplo que foi dado aqui em cima, quem
quem entende o que tem que ser feito é a medula. Aqui nós temos, nesse Você Sabia, uma coisa assim interessante. Não sei se vocês já ouviram falar sobre essa doença chamada esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença que atinge o sistema nervoso central, causando distúrbios corporais como tremores, formigamentos, dificuldade de fala e de locomoção. Origina-se em uma disfunção, ou seja, algo que não está mais funcionando normalmente, tá? Do sistema imunitário. A imunidade, né, da pessoa não está boa e aí ocorre essa disfunção. Responsável pela defesa do organismo, que provoca o que? A degradação parcial, quando a doença não está no estágio muito avançado, ou total da bainha de mielina que nós vimos anteriormente, que é como se fosse uma capa que protege. Então, uma das partes que compõe a estrutura do neurônio, ou seja, a bainha de mielina que protege a estrutura do neurônio. A ocorrência dessa lesão causa prejuízos gradativos à condução dos impulsos nervosos. Ou seja, muitas pessoas são acometidas por essa doença, esclerose múltipla, muitas não andam mais, não conseguem mais falar, porque vai perdendo a força nesses músculos, nesses nervos, e a pessoa fica totalmente impossibilitada de ter uma vida normal. Não é fácil, é muito triste essa doença. Vamos seguindo aqui para a página 33. Na página 33, vem falando sobre o sistema nervoso periférico. Ele é formado por gânglios, ou seja, corpos celulares de neurônios e nervos que conectam com órgãos e tecidos em todo o corpo. A principal função do sistema nervoso periférico é a transmissão dos impulsos nervosos provenientes, ou seja, vindos do sistema nervoso central até aos órgãos e os tecidos, por meio de receptores sensitivos que sente. Ele apresenta subdivisões de controle responsáveis por atividades voluntárias, como a movimentação dos braços, movimentação das pernas e muitas outras ações que nós exercemos com o nosso corpo. Então, aqui está na imagem uma estrutura básica do sistema nervoso periférico. Periférico está, não é o principal, o central está aqui, periférico que está ao redor. Aqui nós temos o sistema sensorial e o sistema motor. Então, o sistema sensorial, os órgãos, né, dos sentidos são esses: visão, olfato, tato, audição e paladar. Então, esses órgãos, né, que pertencem ao sistema sensorial, eles nos ajudam a perceber alterações no ambiente, né, e também no interior do corpo, por meio de emissão de sinais de alerta e cuidado, a fim de que evitemos acidentes, ferimentos, intoxicações e muitos outros perigos. Já pensou se não percebermos que tal líquido que está dentro de uma garrafa que foi reutilizada, vamos imaginar uma garrafa PET, se a gente não conseguir sentir o cheiro e não perceber que é álcool e tomar o álcool em vez da água, ou tomar alguma outra coisa que seja muito prejudicial, então eles nos ajudam, né, eles nos protegem contra vários perigos. A mesma coisa os outros órgãos também. Vamos imaginar aqui o tato ou o paladar. Eu posso observar, perceber uma comida estragada primeiro olhando, vendo que ela não está muito bonita, que ela está diferente do que deveria estar, sentindo o cheiro, que com certeza o cheiro vai ficar diferente, e se colocar na boca o sabor. Antes de engolir, você pode o quê? Cuspir e se livrar de um problema sério por causa de uma comida estragada, e muitos outros exemplos que nós poderíamos utilizar. Os chamados, agora aqui embaixo, ó, sistema motor. O chamado sistema motor transporta os impulsos nervosos desde o sistema nervoso central até os músculos e as glândulas. Eles são conduzidos através dos nervos motores que estimulam a musculatura esquelética,
a musculatura lisa e o controle das glândulas. Tais nervos transmitem informações voluntárias e involuntárias. Então, nós percebemos que todas as estruturas que formam o nosso organismo, elas precisam ser coordenadas para realizar as próprias funções. Ou seja, para que elas atuem corretamente, o planejamento acontece, antecede a ordem de execução. Ou seja, tudo tem que ser planejado. Inclusive, todos esses sistemas, eles têm um planejamento para executar as suas funções. Então, é isso que nós vamos, que eu acabei de passar, é o que vocês vão estudar agora por esses dias. Leia novamente o seu livro, grife as partes mais importantes ou as partes que você considera, mais importante. Resolva as atividades, tire dúvidas com a professora, para que você realmente aprenda esse conteúdo.